Eu estou me preparando para contar uma história. E segundo a pessoa que contava essa história, na época eu tinha 9 anos de idade. E dizia a pessoa que era uma história verídica. Agora eu quero que vocês assistam o vídeo do começo ao final para vocês entenderem qual é a história, qual é o enredo desta história. E vale a pena porque trata-se de um caso verdadeiro, não é apenas uma invenção. E eu já aproveito aqui, pessoal, e peço para que vocês deixem seus comentários, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal e dê um toque no sininho, né, das notificações, para que quando eu faça um vídeo novo, vocês recebam a notificação do meu próximo trabalho, tá bom, gente? Eu fico muito grato com tudo isso, se vocês colaborarem comigo. Pois bem, gente, eu morei numa região aqui há muitos anos atrás. Claro que na época que eu vi essa história, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos por aí, né? Não passava disso. E essa história quem contava era a minha avó. Ela morava numa cidade vizinha, próximo da onde a gente morava. Eu morava no interior, né? Mas ela morava na cidade. E ela tinha muitas atividades na cidade porque ela era uma pessoa muito importante. Ela fazia muito trabalho com as pessoas. E, e ela chegou na casa desse senhor aonde aconteceu o fato. E realmente ela ficou estarrecida em ver o que ela viu, porque ela conhecia o homem, ela conhecia esse senhor que morava próximo da cidade dela, antes do fato ocorrido, e depois, quando ela soube do fato, ela foi lá para se certificar de que era verdade e ver se faziam algum tratamento para ele, para ver se ele se recuperava no, na sua vida anterior, né? Então é o seguinte, gente. A história é assim. Antigamente os agricultores eles criavam bastante porcos e engordavam esses porcos para vender nos frigoríficos. Na época não existia esses grandes frigoríficos como existe hoje, da Sadia, da Perdigão, da Aurora, Seara, etc. Né? Não existia. Eram frigoríficos menores, particulares, que tinha nas cidades, né? Onde eles compravam já a carne de criação abatidas pelos agricultores. Então os agricultores abatiam, eles engordavam, seja boi, seja vaca, porcos e galinhas, e daí eles abatiam e vendia para esses frigoríficos. Esses frigoríficos aí trabalhavam naquela carne, dividindo por partes, né? E fazendo outros derivados daquelas carnes, tais como embutidos, banha e assim por diante, né, gente? Então esse senhor, ele trabalhava muito com isso, mas era na criação de porcos, né? Porque o porcos é um animal mais fácil de cuidar em vez de uma criação bovina, né? E você mantém os porcos fechados no chiqueiro. Ali você trata eles todos os dias, 3 vezes ao dia, bem tratado. E por alguns meses esses porcos eles engordam bastante. E nesta época também só tinha duas raças de porcos que os agricultores costumavam a criar, né?
era o porco faixa, como eles diziam, e os porcos duroc. O porco faixa, ele é um porco preto, de um grande porte, e ele tem uma faixa branca entre as patas da frente e as patas traseiras. Uma faixa que envolve todo o corpo. Por isso, era o que identificava a raça, porco faixa, né? E podia criar as criadeiras e todos os porquinhos saíam pretos com a faixa branca. Era impressionante, era até bonito de ver. E daí tinha os durocs. Os durocs ainda eles eram mais grandes que os faixa preta, os faixa branca. E, e o duroc ele tinha o pelo ruivo, era bem ruivo. E eram porcos até bonito de ver. Inclusive, nós morava no sítio e o meu pai criava muito esses tipos de porcos também. Mas só que não era para vender nos açougues, nos frigoríficos. Era para vender, era para o gasto da família, né? Podia até vender assim alguns pedaços para a vizinhança se os vizinhos procuravam para comprar, né? Daí se vendia. Mas a gente carneava e fazia bastante salame, fazia bastante morcela, fazia torresmo, fazia banha, fazia charque, carne defumada, etc. Né? E assim era o que fazia esses açougueiros e esses pequenos frigoríficos que existiam. Pois bem, então esse senhor do qual eu estava falando, esse que faz parte da história, da qual minha avó contava, ele estava com uma chiqueirada de porco bem grande para engorde, para daí vender nos açougues. E aconteceu que ele tratava muito bem os porcos, né? Tratava tanto com alimentação, com remédios, principalmente determinantes, né? Porque tem que vender carne bem sadia, né? E passou meses e aqueles porcos não engordavam. Eles engordaram um pouquinho até um certo ponto, mas não chegava no ponto ideal do qual o dono deles queria que eles chegassem, né? Porque um porco duroc, ele é bem gordo, ele chega aí a uns 200, 250 quilos. Carneando ele, ele dá muita carne e dá muita banha também, né? E esse senhor cuidando dos porcos dessa vez, e os porcos não queriam. Eles engordaram até um certo ponto e daí parou. Não queria engordar mais, chegando no peso ideal que ele gostaria que chegasse, né? Nos 200, 250 quilos. E ele caprichou mais no tratamento, não é? Da alimentação dos porcos e os porcos não desenvolvia. Parou ali, parou naquele ponto e não desenvolvia mais. Daí ele começou a ficar incomodado com isso. Ele começou a ficar incomodado, ele começou a falar palavrões, começou a xingar os porcos, xingava algumas pessoas da família que não ajudavam ele, culpando que não ajudavam ele a cuidar dos porcos e etc e tal, né? Como que se alguma coisa tivesse acontecendo e tivessem culpa pelo fato dos porcos não engordarem mais como tinha que engordar. Mas daí ele se acalmava por um tempo e tratando os porcos cada vez melhor, procurando tratar melhor para ver se esses porcos engordavam. E os porcos não desenvolvia. Chegou naquele ponto e não desenvolvia no ponto que ele queria e que ele gostasse e que ele gostaria que chegasse, né? E um dia ele falou com a esposa dele e explicou, a esposa dele conversou com ele, tentando acalmar ele, para ele ter paciência, esperar mais um pouco, quem sabe se era uma fase, era dependendo do clima também, etc e tal. E ele rebatia a mulher dele
num tom assim de brabo, de nervoso, porque ele não sabia o que estava acontecendo, que os porcos não queriam se desenvolver como precisava ser desenvolvidos e que ele já estava até assim xingando a Deus, vamos dizer assim, né? Também jogando culpa em Deus pelo fato de estar dando azar naquela criação, naquela quantidade que ele estava tentando engordar. E a mulher dele sempre acalmando ele, dizia: não, não faça isso, meu velho, procure se acalmar e não ponha Deus no meio da história, Deus não tem culpa, é alguma coisa errada que está acontecendo no trato, etc. E que nada, daí que ele embrabava, porque para ele o trato era normal e era bom como os outros. As outras vezes, as outras cotas de porco que ele criava. E, e daí ele começou também a falar assim que era muito azar e que ele começou também a culpar até o capeta. Ele começou a xingar até o capeta. Porque se Deus não estava com ele, então era o capeta que estava e estava prejudicando ele. E isso tinha que parar. De uma forma ou outra tinha que parar. E que aqueles porcos teriam que engordar. E um dia ele ficou tão bravo, tão nervoso, que ele chegou dentro de casa e falou com a mulher dele e falou que ele ia fazer uma besteira muito grande, mas que ele ia fazer, para ver se aqueles porcos se endireitavam, para ver se aqueles porcos é, engordariam no ponto que ele precisasse que os porcos chegassem. Ele entrou dentro da sala, tinha um crucifixo de gesso na parede, grande, bonito, que eles tinham ganhado ainda na época do casamento deles. Ele brigando, xingando e maldizendo, e a mulher dele atrás dele acalmando, e ele pegou aquele crucifixo da parede e um martelo e foi para o lado do chiqueiro, pro lado do galpão, perto do chiqueiro, onde ele preparava a comida para os porcos, e a mulher dele foi atrás, dizendo: o que você vai fazer? Não faça isso, você vai fazer uma loucura, e o que você pensa fazer com o crucifixo? E ela seguiu ele chegou lá em cima de uma mesa, pegou o martelo e debulhou aquele crucifixo com a martelada, virou num pó, porque o gesso vira pó, né? E só a cruz que sobrou, porque a cruz era de madeira, mas a imagem era de gesso. E, e ele pegou aquele pó daquele crucifixo, que inclusive era bento, né? E foi lá no tacho onde ele preparava a comida para os porcos e misturou aquele pó, e xingando, espraguejando, e misturou aquele pó do crucifixo na ração, na comida que ele preparava. E daí ele disse para a mulher dele: agora eu quero ver se esses porcos não engordam. Eles vão engordar ou não vão? Se Deus não me ajuda, se o capeta me atrapalha, agora com o crucifixo moído, feito pó na ração, vai acabar com o problema. Desculpe, gente. Quando eu falo muito, me acontece isso. Vem a tosse. E daí ele pegou e aquela ração já com aquela mistura que ele fez lá com a imagem de Jesus moída, pegou um balde, punhou no balde, na concha, e foi lá e espalhou nos coxos dos porcos, para os porcos comer. E os porcos comeram aquilo a, a reviria. Parece que estava mais gostoso para eles. E era o que ele queria mesmo, né? E daí a mulher dele ficou apavorada. A mulher dele ficou apavorada, brigou com ele, falou com ele que ele fez uma loucura, que ele não devia ter feito aquilo, que aquilo foi um pecado muito grande, que aquilo ia trazer mais problemas para ele. E ele dizendo que não, porque não sei o quê, brigando com a mulher, e xingando a mulher e dizendo para a mulher que não se metesse nas coisas dele, que ele sabia o que estava fazendo e tal, etc, etc. Pois bem, daí ele pegava e sempre dando aquela comida que ele tinha preparado ali,
com a imagem de Cristo moída e foi dando para os porcos. E em poucos dias, em vez dos porcos engordarem, começaram a emagrecer, começaram a perder peso. Deu tudo o contrário do que ele achava que ia conseguir. E passou um mês e os porcos perdendo peso, passou 2 meses e os porcos perdendo peso. E uma coisa muito terrível aconteceu, que durante esses 2 meses onde os porcos estavam emagrecendo, ele não tinha percebido, mas com 2 meses ele começou a perceber que as roupas deles não tava, as roupas deles não estavam mais servindo nele. Os porcos emagreceram e ele começou a engordar. Cada mês que passava, os porcos ficavam mais magros. Os porcos ficaram tão magros, em questão aí de alguns meses, depois do papelão idiota, ridículo que ele fez, os porcos emagreceram tanto que viraram só pele e osso. Não prestava para mais nada. E ele engordou, engordou. Começou a engordar cada vez mais, cada vez mais. Quando passou vários meses que ele tinha feito aquilo, que os porcos emagreceram pra caramba, a impressão que deu na maldição que ele recebeu foi que o peso dos porcos passou tudo para ele. Os porcos emagreceram tanto que aos poucos começaram a morrer e ele cada vez engordando mais, chegou a um ponto que ele já não conseguia mais nem caminhar, de tão gordo que ele ficou. E a mulher dele chegou a ficar adoentada por causa de tudo aquilo, né? E ela foi falar com o padre, né? Ela dizia para ele ir falar com o padre, né? Se confessar, se arrepender do que ele fez, para melhorar a vida dele, né? Porque a vida dele estava virando uma desgraça, tava uma vida desgraçada, do quanto que aquele homem engordou. E daí ele brigou com a mulher também, dizendo que o padre, se Deus não resolvia o problema para ele, se a imagem de Cristo também não resolveu o problema dele lá com os porcos, não era o padre que ia resolver o problema dele de ele estar engordando. E daí a mulher foi igual lá, contou para o padre. Daí o padre disse para a mulher dele assim: não, olha senhora, eu não posso fazer nada. Isso aí é ele que tem que se arrepender do que ele fez, mas arrependimento profundo mesmo, e vir falar comigo, se ele quiser. Que eu apenas vou dar um conselho para ele, vou dar algumas instruções para eles, algumas dicas para ele, para ver se ele melhora a situação dele. Pois bem, finalizando a história desse ocorrido, esse homem chegou a 450 quilos. Ele não andava mais. Ele não andava. Ele só vivia sentado ou deitado, sentado ou deitado. Ele nem comer não comia para ver se parava de engordar, mas não adiantava. Não adiantava. A maldição foi tão forte, a maldição foi tão pesada sobre ele, sobre a vida dele, que não teve solução. Não teve solução nenhuma. E ele daí acabou ficando doente por causa do excesso de peso, era muito peso. Começou a ter problemas cutâneos na pele, começou a ter problema de respiração, problemas cardiovasculares, circulação sanguínea, e ele entrou numa crise tão grande, tão profunda, ficou depressivo e não queria se confessar. Ele disse que não se arrependia do que fez, e daí porcos ele parou, porque ele não podia mais cuidar, era só a mulher e as crianças que podiam cuidar. Daí parou também com a criação de porcos, e a mulher com os filhos cuidavam de outras coisas. E ele não podia fazer mais nada. Não podia mais fazer mais nada.
porque ele virou assim uma coisa assim que não tinha explicação fora do acontecido, daquilo que ele fez. E, e a minha avó conheceu ele antes disso e conheceu e também visitou ele depois disso. Inclusive minha avó fazia remédios para ele para ver se ele emagrecia e não adiantava, não adiantava. E então é assim, gente. A maldição não é que vem de outras pessoas. Pode sim vir maldição de outras pessoas sobre uma pessoa. Mas também acontece que a própria pessoa pode criar uma maldição sobre si e depois não tem retorno, né? E existe muito disso, existe muitos casos assim de pessoas que têm maldição, de pessoas que são amaldiçoadas por outras pessoas e também são amaldiçoadas por si próprio. Como diz o ditado, a pessoa mesma fez a sua cova, a sua sepultura. E daí passou o tempo, esse homem acabou morrendo. Acabou morrendo. E porque não tinha solução para o problema dele. E aquele excesso de peso, de gordura que ele adquiriu, depois de tudo o que aconteceu, de tudo o que ele fez, acabou levando ele a óbito. Ele acabou morrendo, né? Então daí a minha avó contava essas histórias para as outras pessoas e pegava essa história como um exemplo de que qualquer ser humano, de qualquer pessoa que trabalha tanto na cidade como trabalha na roça, nunca deve espraguejar o que faz, o serviço, o trabalho que ele faz. Que sempre tem que pensar, por mais difícil que vá o trabalho, uma plantação, ou uma colheita, etc., não deve abusar, não deve se opor contra a vontade de Deus, né? Porque nada acontece debaixo da terra que não seja da vontade de Deus. Inclusive Cristo mesmo dizia: não cai uma folha sequer, um fio de cabelo da cabeça de um homem que não seja pela vontade de Deus. Então você tem que aceitar essas coisas, você não pode se opor contra essas coisas. Beleza, gente? Então é uma história bem cabulosa, né? Eu vou parar por aqui, porque já está dando 23 minutos. Até eu fazer o fechamento do vídeo vai dar uns 25. E então é assim, gente. Deixe nos comentários aqui o que vocês acharam o que vocês acharam da história. E se vocês também conhecem uma história mais ou menos parecida com essa, pode relatar aqui embaixo, né? Que isso é bom para mim. Beleza, gente? Então é isso aí. Fui, tchau, mas eu volto de novo, tá bom? Com mais história. Eu tenho mais histórias para contar, beleza? Não esqueça dos comentários, do joinha e de se inscrever no meu canal, ok? Fui, tchau, mas eu volto de novo.